Porque duas pessoas podem ouvir a mesma pregação, cantar o mesmo hino, ler o mesmo versículo e uma sair transformada enquanto a outra não sente absolutamente nada. A resposta está num mistério que a Bíblia revela com clareza surpreendente. Há uma pergunta que mora no coração de quase todo crente sincero. Uma pergunta que surge nas noites silenciosas, nos momentos de oração que parecem não alcançar o céu, nas horas em que você olha ao redor e vê pessoas que vivem como se Deus não existisse e, ainda assim, parecem tão tranquilas. A pergunta é esta: por que algumas pessoas sentem a presença de Deus de forma tão viva, tão real, tão profunda, enquanto outras atravessam a vida inteira sem jamais experimentar essa realidade? Essa não é uma questão pequena. Ela toca o centro da fé, da identidade e do propósito. E hoje, com reverência e com a seriedade que o assunto exige, vamos mergulhar juntos nesse mistério. Antes de avançarmos, quero que você saiba que não está sozinho nessa busca. Ao longo dos séculos, os maiores pregadores e teólogos da história cristã também se debruçaram sobre essa realidade. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, homem que encheu o tabernáculo metropolitano de Londres por décadas, com sua voz poderosa e seu coração partido diante de Deus, disse uma vez algo que ficou gravado na alma de todos que o ouviram. Ele disse que existem dois tipos de homens diante do Evangelho: aqueles que o ouvem com os ouvidos da carne e permanecem mortos, e aqueles que o ouvem com os ouvidos do Espírito e ressuscitam para a vida eterna. Spurgeon não estava sendo cruel nem excludente. Ele estava sendo honesto com aquilo que a palavra de Deus revela com clareza meridiana. Há uma diferença real, profunda e espiritual entre o homem que foi tocado pelo Espírito Santo e aquele que ainda permanece no estado natural de sua alma. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, colocou essa verdade de forma que não deixa margem para dúvida. Ele disse em 1 Coríntios 2,14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse versículo é uma chave que abre a porta para entendermos o grande mistério da consciência espiritual. O homem natural de que Paulo fala não é necessariamente o criminoso, o ateu declarado ou o inimigo confesso do Evangelho. Pode ser o vizinho gentil que frequenta a igreja há anos. Pode ser o parente querido que sabe todas as histórias bíblicas de cor. Pode até ser alguém que ocupa um lugar de destaque num ministério. O homem natural é todo aquele em cujo espírito a obra regeneradora do Espírito Santo ainda não aconteceu. E para esse homem, as coisas de Deus são simplesmente incompreensíveis, não por falta de inteligência, mas por falta de vida espiritual. Spurgeon pregou sobre isso com uma profundidade que ainda ecoa. Em um de seus sermões mais lembrados, ele comparou a condição do homem sem o Espírito a um cego diante de um pôr do sol. O cego pode ouvir descrições daquele espetáculo, pode até aprender a nomear as cores, mas jamais verá a glória daquele céu alaranjado, porque lhe falta o órgão necessário para tal experiência. Assim também é o homem cujo espírito ainda não foi vivificado por Deus. Ele pode frequentar cultos, ler a Bíblia, cantar hinos, e ainda assim nunca sentir a realidade viva do Deus que habita a eternidade. Isso não é uma crítica, é um diagnóstico. E como todo bom diagnóstico, ele existe não para condenar, mas para apontar o caminho da cura. Porque a grande notícia, a notícia que Spurgeon proclamava com voz de trovão e olhos marejados, é que Deus não deixou o homem entregue à sua própria cegueira. Ele enviou o seu Espírito. Ele age sobre corações de pedra e os transforma em corações de carne. Ele abre olhos que nunca enxergaram e faz ouvir ouvidos que nunca perceberam sua voz. Em Ezequiel 36:26, o próprio Deus promete: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Isso é regeneração. Isso é o momento em que a consciência espiritual desperta. Isso é quando o homem pela primeira vez começa a sentir Deus. Há algo extraordinariamente misterioso e ao mesmo tempo profundamente pessoal nessa obra divina. Não é uma fórmula,
Não é um método. É o sopro do Espírito de Deus sobre uma alma que estava morta, e essa alma começa a respirar. João 3,8 nos diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Você pode estar aqui hoje e sentir essa realidade dentro de você. Uma fome por Deus que não consegue explicar. Uma saudade de algo que é maior do que tudo neste mundo. Ou talvez você esteja aqui e sinta que essa realidade ainda parece distante, como uma língua que você ouve, mas ainda não aprendeu a falar. Em ambos os casos, esta palavra é para você, porque ao longo deste vídeo, vamos entender juntos por que essa diferença existe, o que ela significa, o que Deus diz sobre ela e o que você pode fazer diante dessa realidade sagrada. Não há tema mais urgente, mais eterno, mais necessário para o nosso tempo do que este. Se o que você acabou de ouvir acendeu algo dentro de você, se há uma fome genuína por conhecer Deus de forma mais profunda e real, eu quero te apresentar algo que foi preparado com muito cuidado e oração. O nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. É um guia devocional que vai te conduzir dia após dia a um encontro mais vivo com a presença do Senhor. Não são apenas palavras no papel, são 21 dias de renovação espiritual, de silêncio diante de Deus, de redescoberta do quanto Ele é real e próximo. O link está no primeiro comentário fixado. Se o seu coração está sedento, esse pode ser o próximo passo que Deus está colocando na sua frente. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Ative o sininho para receber cada nova mensagem. Estamos aqui toda semana, levando palavras que edificam, que desafiam e que aproximam o seu coração de Deus. Para compreender por que alguns sentem Deus e outros não, precisamos primeiro entender o que é o espírito humano. Não o que o mundo chama de espiritualidade, essa coisa vaga, fluida, que cada um define como quer. Estamos falando do espírito como a palavra de Deus o descreve, a dimensão mais profunda do ser humano, aquela que foi criada para a comunhão com o Criador. Quando Deus formou o homem do pó da terra, o texto de Gênesis 2:7 diz que ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Esse sopro divino não foi apenas biológico, foi espiritual. Foi o momento em que Deus colocou dentro do ser humano uma capacidade que nenhuma outra criatura possui. A capacidade de conhecê-lo, de ouvi-lo, de responder a ele. O homem foi criado com um espírito vivo, sintonizado com a frequência do céu. Havia entre Deus e o homem uma comunicação direta, uma intimidade sem barreiras, uma consciência espiritual plena. Adão caminhava com Deus no jardim, ouvia sua voz, reconhecia sua presença. Não havia esforço nessa percepção, porque o espírito humano estava em perfeita harmonia com o Espírito de Deus. Mas então veio a queda. E com ela, algo de dimensão incalculável aconteceu no interior do ser humano. Quando Deus advertiu Adão em Gênesis 2:17, ele disse: "No dia em que dela comerdes, certamente morrereis." Adão e Eva comeram e não morreram fisicamente naquele instante. Continuaram respirando, andando, falando, mas algo morreu neles. O espírito, aquela dimensão criada para a comunhão com Deus, sofreu uma morte real. Não desapareceu, mas foi desconectado da fonte de vida que o sustentava. É por isso que a Bíblia descreve o estado natural do homem sem Deus com uma palavra tão severa: morte. Em Efésios 2:1, Paulo escreve: "E vós estáveis mortos em vossas transgressões e pecados." Mortos, não doentes, não adormecidos, mortos. Um homem morto não sente, não responde, não percebe. E é exatamente assim que o espírito humano não regenerado se encontra diante das realidades eternas, sem percepção, sem resposta, sem vida. Aqui está a raiz do mistério. Quando alguém diz que não consegue sentir Deus, que a oração parece um monólogo, que a Bíblia parece um livro comum, que o culto não desperta nada por dentro, frequentemente não se trata de falta de esforço ou de inteligência.
Trata-se de uma condição espiritual. O instrumento que deveria captar a presença de Deus está morto, ou ainda não foi completamente vivificado pela obra do Espírito Santo. É como tentar sintonizar um rádio que não tem energia. Você pode girar o dial por horas, ajustar a antena, procurar o sinal. Mas enquanto não houver energia, não haverá som. A questão não é o sinal, Deus está transmitindo o tempo todo. A questão é o receptor. Mas há outra realidade que precisa ser dita com igual clareza. Nem toda insensibilidade espiritual é sinal de que o Espírito ainda não agiu. Há crentes genuínos que passam por períodos de secura espiritual, de silêncio, de aparente distância de Deus. E essa experiência, embora dolorosa, não significa abandono, significa aprovação. O Salmo 22 começa com um clamor que rasga o coração. Deus meu, por que me abandonaste? Essas palavras não saíram da boca de um incrédulo, saíram da boca de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E séculos depois, essas mesmas palavras foram proferidas por Jesus na cruz, o próprio Filho de Deus, que suportou o peso do silêncio divino por amor à nossa redenção. Portanto, há dois silêncios completamente diferentes. Há o silêncio da morte espiritual, do espírito que ainda não foi tocado pela graça regeneradora. E há o silêncio da provação, onde Deus parece distante, mas está mais perto do que nunca, trabalhando nas profundezas da alma de seu filho. Saber distinguir entre esses dois silêncios é fundamental, e a distinção não está na intensidade do sofrimento, nem na duração da seca, está na direção do coração. O homem espiritualmente morto não busca a Deus porque não sente falta dele. O crente em provação busca a Deus com desespero justamente porque sabe que sem ele não há vida, não há sentido, não há nada. Se você está aqui hoje e sente essa fome, essa saudade, esse desejo profundo por Deus, mesmo que não o esteja sentindo claramente agora, isso já é evidência de vida espiritual. A fome é sinal de que há vida. Os mortos não têm fome, e é para essa vida que Deus está chamando cada coração neste momento. Se a morte espiritual é o estado natural do homem após a queda, então surge uma pergunta que não pode ser evitada. O que desperta essa consciência? O que faz com que um coração que nunca sentiu Deus comece, de repente, a percebê-lo com uma clareza que não tem explicação humana? A resposta está na obra do Espírito Santo. E ela é mais soberana, mais poderosa e mais graciosa do que qualquer um de nós consegue imaginar. Jesus, em sua conversa com Nicodemos, registrada em João 3, usou uma expressão que sacudiu aquele mestre de Israel até os alicerces. Ele disse: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem religioso, culto, respeitado, alguém que conhecia as Escrituras desde a infância. E Jesus lhe disse que todo esse conhecimento, toda essa religiosidade, toda essa dedicação não era suficiente para que ele visse o reino de Deus. Era preciso nascer de novo. Nascer de novo não é uma metáfora sentimental, é uma realidade espiritual concreta. É o momento em que o Espírito de Deus age sobre um espírito morto e o vivifica. É o instante em que a luz entra num quarto que estava completamente no escuro. E quando essa luz entra, tudo muda. A consciência espiritual não é algo que o homem desenvolve por esforço próprio. Não é o resultado de anos de disciplina religiosa, de muita leitura bíblica, de frequência assídua ao culto. Todas essas coisas têm seu valor, e falaremos disso mais adiante. Mas a consciência espiritual, no seu sentido mais fundamental, é um dom. É uma obra unilateral de Deus no interior de uma alma. Em João 6,44, Jesus disse palavras que poucos têm coragem de meditar até o fim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Essa palavra não deixa espaço para exceções. Nenhum homem chega ao Filho por iniciativa própria. É o Pai que atrai. É o Espírito que convence. É a graça que abre os olhos. Isso não significa que o homem é uma marionete sem responsabilidade. A Bíblia sustenta com igual força tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. E não nos cabe resolver essa tensão com raciocínio humano. O que nos cabe é nos render diante dela
com humildade e temor. O que essa verdade nos diz, porém, é algo de imenso valor pastoral. Se você sente Deus, se sua presença é real para você, se a oração não é um ritual vazio, mas um encontro genuíno, isso não é mérito seu. É graça. É o Espírito Santo habitando em você e fazendo em você o que você jamais poderia fazer por si mesmo. E se você ainda não sente essa realidade com clareza, a resposta não é se esforçar mais na força da carne. A resposta é clamar. É se lançar diante de Deus com honestidade e dizer: Senhor, eu não te sinto, mas eu te quero. Abre os meus olhos, vivifica o meu espírito. Faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Essa oração, dita com sinceridade, nunca é ignorada por Deus, porque em Jeremias 29:13, ele promete com a autoridade de sua própria palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração, não de parte do coração. Não nas horas vagas, quando não há mais nada interessante para fazer. De todo o coração. Essa é a condição. E ela não é uma barreira, é um convite. É Deus dizendo: venha com tudo, não venha pela metade, venha inteiro, e me encontrará. Há algo que acontece na alma quando o Espírito Santo começa a sua obra. Primeiro, vem a convicção. Uma consciência crescente de que há algo errado, de que existe uma distância entre o que somos e o que deveríamos ser, de que o pecado tem peso e consequência. João 16:8 diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa convicção não é agradável, mas é misericordiosa. É Deus apontando para a ferida antes de aplicar o remédio. Depois da convicção, vem o arrependimento. E o arrependimento genuíno não é apenas sentir-se mal pelo pecado. É uma mudança de direção. É o coração que se volta de si mesmo para Deus, que abandona o caminho que estava trilhando e escolhe seguir outro. É o que o filho pródigo fez quando, no meio dos porcos, entrou em si mesmo e decidiu voltar para a casa do pai. E então, para aqueles em quem o Espírito completa essa obra, vem o que só pode ser descrito como nascimento, uma vida nova, uma percepção nova, um mundo novo. Não que as circunstâncias mudem necessariamente, mas o coração que antes era cego passa a ver. O espírito que estava morto passa a viver. E Deus, que antes parecia distante e abstrato, passa a ser a realidade mais concreta e mais próxima que existe. Essa é a obra do Espírito Santo, e ela está disponível para todo aquele que clama com sinceridade ao Deus que criou o coração humano para si mesmo. Há uma realidade que precisa ser enfrentada com coragem e com amor, porque existe algo que embota a consciência espiritual, mesmo naqueles que já foram tocados pela graça de Deus. Existe algo que apaga, aos poucos, a sensibilidade do espírito, que engrossa a casca ao redor do coração, até que a voz de Deus, antes tão clara, começa a soar como um sussurro distante que mal se ouve. Esse algo tem um nome. A Bíblia o chama de endurecimento do coração. Em Hebreus 3:15, a advertência é direta e urgente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais. O verbo está no imperativo. É uma ordem, porque o endurecimento não acontece de uma vez. Acontece gradualmente, quase imperceptivelmente, numa série de pequenas escolhas que vão se acumulando até que o coração que antes vibrava diante de Deus se torna pesado, frio e insensível. Como isso acontece? De formas que conhecemos muito bem, mesmo que raramente as nomeemos com essa clareza. Acontece quando ouvimos a palavra de Deus e conscientemente escolhemos não obedecê-la. Não porque não entendemos, não porque tenhamos dúvidas, mas porque a obediência custa algo que não estamos dispostos a pagar. E naquele momento, algo dentro de nós endurece um pouco mais. A voz que falou continua sendo a mesma, mas nossa capacidade de ouvi-la diminui. Acontece quando permitimos que o pecado se instale como um hóspede tolerado. No começo há desconforto, há a convicção do espírito, aquela pressão interior que diz que algo está errado. Mas quando essa convicção é ignorada repetidas vezes,
ela vai se tornando mais fraca. Não porque o espírito tenha mudado, mas porque nós nos acostumamos a silenciá-lo. E o que antes nos incomodava passa a nos parecer normal. Paulo descreve esse processo em Efésios 4:19 com uma precisão que corta, falando de pessoas que, havendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à dissolução para cometer com avidez toda espécie de impureza. Perdido toda a sensibilidade. É essa a expressão. Uma anestesia espiritual progressiva, produzida pela repetição do pecado e pela resistência à graça. Acontece também pelo afastamento das práticas que sustentam a vida espiritual. A oração que vai sendo encurtada até desaparecer. A leitura da palavra que vai sendo adiada até se tornar exceção. A comunhão com outros crentes que vai sendo negligenciada até que o isolamento se instale. Cada um desses afastamentos por si só pode parecer pequeno, mas juntos constroem uma distância real entre a alma e Deus. Não estamos falando de perda da salvação, estamos falando de perda da percepção. Um filho continua sendo filho mesmo quando se afasta da casa do pai, mas ele deixa de ouvir a voz do pai, deixa de sentir o calor da lareira, deixa de desfrutar da mesa farta. E essa privação tem consequências profundas na vida espiritual prática. O livro de Apocalipse traz uma das passagens mais solenes de toda a Bíblia a esse respeito. Cristo, falando à igreja de Éfeso, diz em Apocalipse 2:4-5: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Abandonaste o teu primeiro amor. Não é uma acusação contra incrédulos, é uma palavra dirigida a uma igreja, a crentes, a pessoas que já haviam sentido Deus de forma real e viva e que, por algum caminho de negligência e distração, foram se afastando daquela chama primeira. E a solução que Cristo propõe não é complexa, é dolorosa, mas não é complexa. Lembra-te, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Volte àquele lugar de devoção genuína, de oração fervorosa, de entrega sem reservas. Volte com o coração inteiro, e o primeiro amor será restaurado. Porque Deus não se afastou, nunca foi Ele quem saiu. Em toda a Bíblia, quando há distância entre Deus e o homem, é sempre o homem que se afastou. Deus permanece, Deus espera, Deus convida ao retorno com uma paciência que ultrapassa toda a compreensão humana. Isso significa que a consciência espiritual pode ser reavivada. O espírito que esfriou pode voltar a arder. O coração que endureceu pode ser amolecido novamente pelas mãos do mesmo espírito que o vivificou pela primeira vez. Não como algo automático, não sem luta e sem rendição, mas como uma possibilidade real e gloriosa para todo aquele que se volta para Deus com sinceridade. Há algo de profundamente misericordioso na forma como Deus trata o coração humano. Ele não desiste facilmente. Ele bate a porta, como diz Apocalipse 3:20, com uma persistência que só o amor incondicional explica. E enquanto há vida, há possibilidade de resposta. Enquanto o coração ainda pulsa, a graça ainda alcança. Se você reconhece em si mesmo algum desses sinais de endurecimento, se a oração está fria, se a palavra não desperta mais nada, se a presença de Deus parece cada vez mais distante, não tome isso como sentença. Tome como convite. É o mesmo Deus que formou o seu espírito, chamando você de volta para si. E Ele não chama em vão. Chegamos agora a um ponto que muitos esperam, mas poucos estão prontos para ouvir com profundidade. Porque depois de entender o que é a consciência espiritual, depois de compreender como ela é despertada e como pode ser embotada, surge a pergunta prática: o que eu faço? O que está ao meu alcance para cultivar essa percepção de Deus? O que posso fazer para que a minha vida espiritual não seja uma terra seca, mas um jardim onde a presença do Senhor floresce? A resposta começa com uma distinção que precisa ser feita com cuidado. Não somos nós que produzimos a consciência espiritual. Já estabelecemos isso. Ela é obra do Espírito. Mas somos nós que abrimos ou fechamos as janelas pelas quais essa luz entra. Somos nós
que cultivamos ou negligenciamos o solo onde o Espírito semeia. E esse cultivo tem um nome que a tradição cristã sempre chamou de meios de graça. Os meios de graça são as práticas ordenadas por Deus pelas quais Ele se comunica com a alma humana. Não são fórmulas mágicas, não são rituais que obrigam Deus a agir. São canais, são estradas por onde a graça trafega. E quando essas estradas são cultivadas com fidelidade, a percepção de Deus cresce de forma que não tem outra explicação senão a sua própria presença. O primeiro e mais fundamental desses canais é a palavra de Deus. Não a leitura apressada de alguns versículos antes de dormir. Não o consumo rápido de devocional de 2 parágrafos. Estamos falando de uma imersão real, meditativa, reverente nas Escrituras. O Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada. Não decoração, não tradição. Instrumento de orientação em meio à escuridão. Quando você abre a Bíblia com expectativa genuína, quando pede ao Espírito que ilumine o que está lendo, quando medita no texto até que ele desça da cabeça para o coração, algo acontece que vai além da informação. A palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E uma palavra viva, quando recebida com um coração aberto, produz vida, produz percepção, produz consciência espiritual. O segundo canal é a oração. Mas não a oração como recitação de pedidos. A oração como conversa, como encontro, como o lugar onde a alma se despoja de tudo o que carrega e se apresenta diante de Deus sem máscara, sem performance, sem a necessidade de parecer espiritualizada. A oração honesta, que às vezes geme mais do que fala, que às vezes chora mais do que pede, que às vezes simplesmente fica em silêncio diante do Senhor. O Salmo 46:10 traz uma ordem que soa estranha para uma geração acostumada ao barulho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Parem. Silenciem. É no silêncio cultivado diante de Deus que a alma começa a ouvir o que o barulho do mundo constantemente abafa. É no silêncio da oração contemplativa que a consciência espiritual se aprofunda e se afina. O terceiro canal é a comunhão com outros crentes. Não a presença física no culto como obrigação cumprida, mas a participação genuína no corpo de Cristo, aquela convivência onde as cargas são compartilhadas, onde a fé de um sustenta a fraqueza do outro, onde o Espírito que habita em cada membro age sobre todos juntos de uma forma que não acontece no isolamento. Hebreus 10, 24, 25 adverte com clareza: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixando de congregar-nos. Porque há algo que acontece quando o povo de Deus se reúne em seu nome que não se reproduz em nenhuma outra circunstância. A presença de Deus no meio do seu povo reunido tem uma dimensão coletiva que alimenta e sustenta a consciência espiritual individual. O quarto canal, e talvez o mais negligenciado nos dias de hoje, é a obediência. Porque a consciência espiritual não cresce no coração que ouve e não age. Ela cresce no coração que ouve, acredita e obedece. João 14, 21 registra palavras de Jesus que deveriam fazer todo crente parar e meditar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Jesus promete se revelar àquele que obedece. A obediência não é o caminho para merecer a presença de Deus, porque ninguém a merece, mas é o caminho pelo qual ele escolheu se manifestar. É como se cada ato de obediência abrisse uma janela a mais pela qual a luz da sua presença entra com mais intensidade. Tudo isso junto, a palavra, a oração, a comunhão, a obediência, forma o terreno onde a consciência espiritual floresce. Não de forma instantânea, não sem luta, não sem dias de secura e de aparente silêncio, mas de forma real, progressiva e transformadora. E se você sente que precisa de um ponto de partida concreto, de um caminho estruturado,
Para começar a cultivar essa intimidade de forma mais intencional, saiba que esse caminho existe. O Espírito Santo é fiel, e todo aquele que busca com sinceridade encontra, não como recompensa por esforço, mas como presente de um pai que ama e que nunca fecha a porta para o filho que retorna. O mistério da consciência espiritual não é um enigma sem resposta. É um convite do Deus que criou o seu espírito para que você o busque, o ouça e o sinta com uma clareza que o mundo jamais poderá oferecer. Ele está mais perto do que você imagina. E ele está chamando. Se o seu coração saiu daqui com sede de ir mais fundo, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi preparado com oração para te acompanhar nessa jornada. São 21 dias de encontro real com a presença do Senhor, dia após dia, de forma prática e transformadora. O link está no primeiro comentário fixado. Não adie o que o seu espírito já está pedindo. Obrigada por ter assistido até aqui. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que já aparecem na tela. Até a próxima mensagem.